Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRAcast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRAcast. Hoje, primeiro episódio da plenária comentada do ano de 2025. Acredito que teremos muitas novidades nesse ano. A plenária comentada de hoje trata da 242ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 12 de fevereiro de 2025. Tiveram alguns informes anunciados no início da sessão pelo presidente e destacamos o lançamento do Circuito Deliberativo Virtual do plenário do CAD, que foi divulgado por meio da Resolução 36 de 2025. Essa é uma iniciativa muito importante do plenário do Tribunal do CAD, alinhada aí às diretrizes dos principais tribunais brasileiros. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRAcast. Gostaria de cumprimentar meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacali. Oi, Flávia. Muito bom estar de volta em 2025 com você ao seu lado e ao lado de convidados tão especiais. Vai ser muito bom comentar as plenárias do tribunal este ano. Obrigada, Alê. Com certeza, estamos aqui com uma lista de convidados especiais e hoje temos o nosso diretor de concorrência do IBRAC e sócio da Marchini Botelho Caselta Della Valle Advogados. Acredito que é a primeira vez que o Ricardo está aqui no nosso programa. Estamos com o Ricardo Botelho, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, Master em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Master em Direito Concorrencial pela King's College London, do Reino Unido, e reconhecido entre os principais profissionais em Direito Concorrencial no Brasil pelos mais importantes diretórios e rankings internacionais. Bem-vindo, Ricardo. Será um prazer dividir esse episódio com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para o nosso bate-papo de hoje. Prazer é meu, Flávia. Obrigado pelo convite, você, o Alê. Será uma satisfação aqui participar dessa conversa com você, uma sessão com vocês, uma sessão bem importante, primeira do ano, muitas coisas relevantes discutidas. É a primeira vez com vocês, eu tinha participado de outras plenárias comentadas, será sempre um prazer aqui participar. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou passar aqui aos itens da pauta, eu estou invertendo um pouco a ordem da sessão. E eu vou passar a palavra para você, Ricardo, comentar a consulta 08700-007814 de 2024, dígito 75. Então, Flávia, bom, um caso bem importante, não só o mais importante da sessão, mas é um caso emblemático para uma discussão que já vem de algum tempo, né? Uma discussão assim, antiga e que cresceu de importância nos últimos anos, que diz respeito à discussão sobre os critérios de notificação de operações envolvendo aquisição de ativos, especialmente ativos imobiliários. É uma consulta feita pelo Bom Preço Bahia Supermercados, um agente que, pergunta ao CAD sobre a obrigatoriedade de submissão de uma operação de venda de um ativo imóvel, né, sob o controle de estruturas, né, sob a forma de um ato de concentração. É um ativo imóvel localizado em Salvador, onde antes funcionava um supermercado e que, no momento da consulta, e hoje, ainda ele se encontra inativo. É uma discussão importante porque a gente tem hoje um cenário de uma razoável incerteza em relação aos critérios de definição de quando uma operação envolvendo a aquisição de ativos imobiliários deve ser submetida a uma série de decisões do CAD, especialmente decisões técnicas no âmbito da superintendência,
que definem alguns critérios, mas que são decisões que, por vezes, não são completamente convergentes entre si, né? Há critérios normalmente estabelecidos com base no caráter operacional dos ativos, né, na existência de uma destinação específica, essencialidade ou existência de capacidade produtiva, mas não é possível extrair uma regra clara sobre essas hipóteses, né, o que tem gerado, inclusive, um número muito alto de notificações de operações envolvendo imóveis, e com a percepção de que muitas delas, né, a grande maioria delas, talvez não devessem estar submetidas ao controle de concentrações do CAD. Então, uma consulta muito oportuna, uma oportunidade importante do tribunal do CAD se manifestar sobre o assunto. O tribunal aproveitou muito bem, na minha opinião, essa oportunidade. O conselheiro relator, o conselheiro Gustavo Augusto, produziu um voto muito rico, muito detalhado, importante, que vai pautar, vai ser uma referência para a discussão não só de critérios de notificação de operações de ativos imobiliários, mas também para as discussões relacionadas ao conceito de concentração econômica, né, e de controle, né, ou de empresa, especialmente, em discussões que estão quentes no momento relacionadas aos critérios de notificação. Até é importante comentar, aproveitando, né, esse gancho, que o tribunal discute, no momento como foi, né, inclusive, objeto de comentário específico nessa mesma sessão, né, a estruturação de uma discussão ampla de revisão da nossa famosa Resolução 33, que é a resolução do CAD, que estabelece os critérios de notificação de operações, dentro desse contexto está uma discussão sobre não só os critérios envolvendo operações de aquisição de ativos imobiliários, de imóveis, mas também uma discussão sobre conceitos centrais dessa esfera, como controle, como consideração econômica, como grupo econômico, e esse voto também certamente terá uma influência nessa discussão. Então, queria destacar os aspectos principais dessa discussão, acho que 5, 6 aspectos aqui, e o primeiro é justamente uma afirmação importante do conselheiro Gustavo sobre a necessidade de segurança e previsibilidade nas hipóteses de notificação, né, o que ele chamou de a necessidade de uma clareza solar sobre quais atos e contratos precisam ser submetidos ao CAD. Acho que é uma afirmação importante, não, enfim, que ela é polêmica, né, ninguém discorda de que os critérios precisam ser claros e objetivos, mas porque ela sinaliza a posição do conselheiro Gustavo, e que imagino deva ser a de outros conselheiros ali, para essa discussão que eu comentei agora de revisão da Resolução 33, porque, inevitavelmente, na definição das hipóteses, há sempre as situações que não são muito claras e que é muito difícil traçar um critério muito objetivo e claro para a definição de quando uma operação precisa ser submetida, né? A aquisição de ativos é uma delas, mas há outras, né? A aquisição de participação minoritária, etc. E a afirmação do conselheiro Gustavo, nesse sentido, eu julgo que dá um pouco do tom da posição dele, né, nessa futura discussão de revisão da Resolução 33. O segundo aspecto que também o conselheiro Gustavo faz questão de estabelecer de forma muito clara é sobre a função do controle preventivo, controle de estruturas, né? No sentido de que ele é vocacionado a alcançar as operações que de fato alteram a estrutura do mercado, né, e não qualquer operação de transferência de ativos entre empresas, né. Então, né, nesse sentido, isso é um pouco do eixo, da ideia força do voto e da decisão sobre a consulta, que é o que torna uma operação de aquisição de ativos sujeita à notificação obrigatória ao CAD, não é o fato de ela envolver um ativo, né, simplesmente, mas é o fato de que essa transferência de ativos ser capaz de afetar a estrutura do mercado, né, de ser capaz de transferir
né, um estabelecimento comercial, uma empresa, um substrato material de uma atividade econômica organizada, que vai permitir ao adquirente um reforço de posição de mercado, uma mudança na sua posição, né, na estrutura do mercado, né? Então esse é um ponto importante. Dessa ideia central derivam as definições conceituais que também são muito importantes, estabelecidas nesse voto, né? A primeira distinção, que também é central na discussão, é a distinção entre imóvel e estabelecimento comercial. Então, muito importante o fato de o voto ter resgatado, né, os fundamentos dessa discussão no Código Civil, no direito comercial, né, sobre as noções de empresa, empresário, e sobre as noções de estabelecimento comercial e fundo de comércio, porque isso é definidor da conclusão do CAD, né, com relação à consulta, né, que foi no sentido de que essa operação submetida, né, envolvendo a venda de um ativo imóvel já inoperante, né, que já não, onde antes havia um supermercado que já não operava, foi reconhecida como não sujeita à notificação obrigatória, né? E a primeira razão é que esse imóvel, por si só, não constituía um estabelecimento comercial, né? E a partir dessa noção, o voto do conselheiro Gustavo traz critérios, né, para diferenciar essas situações. Estabelecimento comercial é um conjunto de bens organizados, o imóvel pode ser um desses bens, mas é preciso haver mais do que isso, né? O estabelecimento comercial é a base da atividade econômica organizada, é a base, portanto, do que, né, a gente chama de empresa no seu aspecto objetivo, né? Só que aí um segundo conceito importante nessa definição é o fato de ele ser um estabelecimento comercial ativo, ou seja, quando a operação envolve a transferência de um estabelecimento comercial, mas ele está inativo, também não estamos diante de uma hipótese de notificação obrigatória. Então, a presença de uma atividade no estabelecimento também é importante. Um quinto aspecto que também foi destacado é que, mesmo que ele esteja inativo, mas que ele seja ativável, no sentido de que seja um imóvel que dispõe de uma capacidade produtiva apta a ser utilizada pelo adquirente para o exercício de uma atividade empresarial, isso também poderia, assim, deflagrar uma hipótese de notificação obrigatória. Então, recapitulando até esse ponto, né? Imóvel simplesmente não caracteriza, preciso ser um imóvel dentro de um conjunto organizado, estabelecimento comercial, portanto. Mas esse estabelecimento comercial precisa ser ativo, né? Se ele for inativo, não é. Agora, ainda que ele esteja inativo, mas se no imóvel tem uma capacidade produtiva instalada apta a ser usada pelo adquirente, ou seja, há uma conexão da destinação daquela capacidade típica e atividade do comprador, ou seja, o comprador pode utilizar aquela capacidade para a sua atividade, para aumentar a sua posição de mercado, portanto. Então, sim, estaríamos diante de uma operação de notificação obrigatória. E, por fim, um último critério muito importante estabelecido no voto, especialmente no voto escrito, diz respeito à essencialidade do bem, né? Então, ainda que o imóvel não caracterize um estabelecimento comercial, mas esse imóvel ele é dotado dessa essencialidade para o exercício de uma atividade econômica, né? Ou seja, ele, por restrições legais ou regulatórias, ele é insubstituível para o exercício daquela atividade e também indispensável para essa atividade, a gente pode estar, sim, diante de uma hipótese de notificação obrigatória. O voto não esgota essa discussão de essencialidade, até porque o caso em si não trata disso, né? Mas o conselheiro entendeu por bem, e de fato era importante,
ressalvar essa questão da essencialidade como um elemento que poderia caracterizar hipótese de notificação de aquisição de imóveis, né? O voto, acho que recomendo a leitura do voto por todos interessados na discussão. Os demais conselheiros acompanharam, elogiaram o voto, ressaltaram a importância da definição mais clara, do ponto de vista conceitual, para poder tornar, né, mais seguro e objetivo os critérios de notificação de operações envolvendo aquisição de imóveis. E então acho que vale sim, né, parabenizar o Tribunal do CAD por ter recebido essa consulta, né, e dado uma resposta clara ao que foi perguntado. A consulta também solicitou ao Tribunal a edição de súmula a respeito. O Tribunal entendeu que ainda não há um conjunto de decisões suficiente para que justifique uma súmula, né? A súmula tem esse requisito, mas essa discussão com certeza vai avançar a partir desse caso. Botelho, só uma pergunta, como diretor aí do Comitê de Concorrência do IBRAC, o IBRAC está se movimentando em relação a isso? O que tem sido feito? O que a gente está fazendo para poder colaborar com a discussão? Se puder dar alguma informação, seria bacana. Boa, Ale, estamos sim, bom você ter perguntado. O IBRAC tem mapeado, né, e participado dessas discussões há um bom tempo. Na discussão específica de aquisição de ativos, o Comitê de Concorrência tem um GT ativo que está já, né, na fase final, e ele já vem, né, trabalhando há mais de 2 anos, mapeando todas as decisões relacionadas a essa discussão, decisões da SG e do tribunal. Né, o diagnóstico é convergente com o do tribunal, de que há sim, né, uma insegurança, como eu comentei no início, importante sobre essas questões, né, e a gente vai propor eventos para discutir isso e participar, né, também das discussões no âmbito do tribunal e também, né, com relação à resolução 33, essa discussão que o CAD vai fazer dentro do tribunal e SG. O IBRAC, né, está se organizando para contribuir da maneira, né, que a gente gosta de contribuir, que é com discussão técnica, com argumentos, com levantamento de jurisprudência, e até mesmo nesse sentido, Ale, o Comitê de Concorrência tem organizado desde o ano passado um livro convidando os associados a produzirem artigos justamente com foco na discussão de critérios de notificação, não só de ativos imobiliários, mas de toda a discussão relacionada. Esse livro já está em gestação, os autores estão produzindo seus artigos e a gente deve ter esse livro publicado no 2º semestre desse ano ainda. Então, muita coisa acontecendo e o IBRAC sempre ativo nesse processo de colaboração com a autoridade para achar uma melhor interpretação da legislação, né? E melhoria da própria legislação. Né? Exato. Sempre muito útil para o IBRAC, né, para a comunidade antitruste, essas oportunidades de diálogo técnico e qualificado que o CAD sempre abre, né, e nessa discussão com certeza também a gente quer e vai contribuir. Muito obrigado, Botelho, pelo comentário. Eu acho que este caso que você comentou, essa consulta, talvez tenha sido o caso mais importante da sessão, pela repercussão que ele tem. Mas eu vou comentar um outro caso que também é importantíssimo. Ele é um procedimento administrativo de apuração de ato de concentração. Basicamente, o processo administrativo avaliou se as empresas envolvidas consumaram a operação antes da aprovação final da autoridade. Ou seja, se elas praticaram a conduta conhecida como gun jumping. Só para dar um pouco de contexto, as partes notificaram a operação ao CAD e obtiveram a aprovação final. No entanto, o CAD recebeu uma denúncia de que, anos antes dessa aprovação, as partes haviam celebrado um contrato idêntico e que os direitos decorrentes desse contrato teriam sido exercidos muito antes da assinatura do novo contrato. Este novo contrato que foi posteriormente submetido e aprovado pelo CAD. Embora o foco inicial do caso fosse a análise de gun jumping, ou seja, se os poderes exercidos antes da aprovação
final configurariam essa prática, a discussão no tribunal tomou outro rumo. O tribunal deu um passo atrás na análise e examinou se a operação era de notificação obrigatória ao CAD ou não. E aqui eu vou dar um spoiler. O tribunal concluiu que a operação não deveria ter sido notificada e sequer analisou se os poderes exercidos configuravam gun jumping ou não. O voto do conselheiro relator Diogo Thompson foi acompanhado por unanimidade pelo tribunal, e aqui, Botelho, o conselheiro Gustavo Augusto reforçou também a importância de o tribunal deixar claros quais são os critérios objetivos para a notificação ou não de uma operação ao CAD, de novo focando em objetividade e clareza. Então, é importante essas falas repetidas do tribunal e essa preocupação do tribunal. O caso trouxe algumas orientações relevantes sobre quais tipos de operação devem ser notificados ao CAD, conforme os critérios da Resolução 33 de 22, principalmente no que diz respeito à aquisição de controle ou aquisição feita por controlador. Eu confesso que algumas dessas orientações me pareceram bastante óbvias, pois refletiam o texto expresso da resolução. No entanto, eu fiquei também muito surpreso com o número de casos que tinham sido notificados, mesmo quando a resolução expressamente dispensava essa exigência de notificação. Então, o julgamento é importante para esclarecer eventuais dúvidas sobre esse tema. As 3 principais regras que eu tiro desse voto são as seguintes. Primeira regra: a aquisição de controle é de notificação obrigatória, ponto. Se um agente que não tinha controle passa a tê-lo, seja ele controle compartilhado ou unitário, a operação deve ser notificada ao CAD. Agora, para definir o que configura controle, e isso é mencionado no voto do conselheiro Diogo, vale relembrar o caso Jus Brasil de Gesto, julgado em março do ano passado, de 2024, e comentado por nossa querida colega Joyce Honda no episódio 226 das plenárias comentadas. Vale voltar lá e reassistir. A segunda regra que a gente tira é a seguinte: o controlador unitário não precisa notificar reforços de participação. O tribunal entendeu que operações que consolidam o controle unitário pré-existente não são notificáveis, pois não há alteração na estrutura decisória do agente econômico. E aí a terceira regra, talvez a terceira mais complexa, envolve controlador compartilhado. Ela é dividida em 3 situações distintas. A primeira situação são operações realizadas pelo controlador compartilhado que atingem os limites do artigo 10 da Resolução 33. Para o tribunal, essas operações devem ser notificadas. O artigo 10, só para ficar claro, é aquele que trata das hipóteses de aquisição de participação minoritária. Há diversas situações contempladas nele, envolvendo concentração, integração. Então, vale conferir a resolução para ver quais são as situações que o controlador compartilhado deve notificar ao CAD. A segunda situação são os ajustes no nível de participação societária entre os mesmos sócios controladores, sem alteração dos poderes exercidos na empresa ou na estrutura de controle. Nesse caso, não precisam ser notificados desse tipo de operação. E aí a terceira e última situação é a entrada de um ou mais novos sócios controladores, independente de substituírem ou não os controladores existentes, ou se saírem, reduzirem o número de sócios controladores. Nesses casos, configura-se uma mudança na qualidade de controle e, portanto, são operações notificáveis. Em resumo, se a operação envolver controle ou algum controlador, vale olhar no detalhe esse julgado, porque ele é um ponto de referência para confirmar se há obrigação de notificar o CAD ou não. Acho que era isso que eu queria comentar sobre esse caso. Bom, muito interessante, Ale. Eu vou passar aqui para o item da sessão envolvendo o processo administrativo que investigou uma conduta de cartel no mercado de embreagens para veículos leves e caminhões, que é uma conduta que envolve o mercado, tem impactos no Brasil, mas também envolve o mercado exterior.
Esse é um caso de relatoria da conselheira Camila Alves. Ele é um caso, né, de cartel clássico que teve acordo de leniência e alguns termos de compromisso de cessação. Então, a maioria das representadas, elas tiveram o processo arquivado por conta desses acordos que foram todos cumpridos. Apenas uma pessoa física relacionada à empresa signatária, né, do acordo de leniência é que foi condenada. A conselheira ressaltou aqui no seu voto as dificuldades que o CAD teve de notificação dessa pessoa física por ela estar na França. Então, foi uma notificação aí por edital. Ela considerou o cartel como sendo clássico e analisado sobre a regra per se. O que eu gostaria de ressaltar, né, no voto da conselheira é que ela fez ali uma dosagem de pena bastante sistematizada. Ela considerou a alíquota de 15% por ser, que é o que está previsto até no guia de dosimetria de penas do CAD, e ela foi analisando cada critério do artigo 45 envolvendo a dosagem da pena. E aí, com base nisso, ela considerou o percentual de 15%, que foi aquele aplicado à empresa signatária do acordo de leniência. O total da multa foi de R$ 5.489.021,24. Esse caso foi enviado também ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de São Paulo. Bom, foi uma votação unânime pelo plenário do tribunal. É isso, são essas as minhas considerações nesse caso. Eu passo agora para o Alessandro comentar o processo administrativo 08700-003528 de 2016, número 21. Oi, Flávia, obrigado. Obrigado pelos comentários, caso relevante também. Esse segundo caso que eu vou comentar hoje, ele também é muito interessante e relevante, porque ele trata de várias questões, mas ele trata de uma das questões que eu considero fundamentais do processo administrativo sancionador, que é a forma de cálculo da prescrição da pretensão punitiva. Que, em outras palavras, quer dizer até quando o CAD pode perseguir e punir determinados fatos. O voto do conselheiro relator Carlos Jacques, que foi inclusive acompanhado por unanimidade pelo tribunal, ele respondeu essa pergunta. E, obviamente, para contar qualquer prazo, é preciso definir três pontos. Quando ele começa a ser contado, quando ele termina e qual é o prazo aplicável. O voto trata desses 3 pontos de maneira extensa. Primeiro, sobre o marco inicial. Segundo o voto, e conforme a jurisprudência do CAD mencionada no voto, infrações continuadas ou permanentes, e neste caso a gente está falando de cartel, deve-se considerar a data do último documento probatório relacionado ao representado que denote a ocorrência da conduta ou seus efeitos. Acho muito importante ele deixar claro esse marco inicial. E aí, esse marco, portanto, deve ser analisado individualmente para cada representado. E ele faz isso no seu voto. Para cada um dos representados, ele examina os documentos atribuídos a ele. E aí ele calcula e identifica qual que é o marco, prazo inicial para cada pessoa envolvida no processo. O segundo ponto é saber qual que é o marco final. E aí, de novo, o conselheiro, com base em precedentes do próprio tribunal, entendeu que ocorre esse marco final quando há a citação ou notificação do indiciado ou acusado. Ou seja, quando ele toma conhecimento dessa investigação. A partir deste momento, ele toma ciência da acusação e poderia apresentar sua defesa. Esse é o marco final da prescrição. E aí sobra a última questão, que é qual que é o prazo que deve ser considerado? É o prazo de 5 anos ou de 12 anos? Aqui, de novo, a gente está falando de um caso de cartel de cimentos envolvendo pessoas físicas. Segundo o relator, por se tratar de conduta de cartel, aplica-se o prazo de 12 anos. Para ele, não importa a existência ou não de um processo criminal para que a prescrição penal seja aplicável. E aí,
o voto destaca, e eu vou abrir aspas aqui, não há previsão legal, seja na Lei de Defesa da Concorrência ou na Lei número 9873 de 1999, que estabeleça a necessidade de propositura de ação penal para aplicação da prescrição penal ao ilícito administrativo. Repiso, para aplicação do prazo prescricional de 12 anos em casos de cartel, não há necessidade de propositura de ação penal. Fecho aspas. Então aqui ele deixa muito claro, cartel 12 anos, ponto. Há outros pontos relevantes no caso, com a discussão sobre ações judiciais como óbice ao julgamento pelo tribunal, avaliação de provas para condenação ou absolvição, entre outros. Eu recomendo a leitura do voto, até porque as pessoas físicas elas foram condenadas em multas de 5 milhões e 800 mil reais para cada uma das pessoas físicas. Então, bastante dinheiro, uma multa bastante alta para pessoas físicas. Mas o que eu queria deixar de mensagem mesmo é sobre a prescrição e a fórmula de cálculo, porque eu considero esse um tema de extrema relevância para todos. Era isso que eu queria comentar, Flávia. Sem dúvida, o tema de prescrição é sempre importante, atual, e eu vou seguir o seu conselho de ler esse voto. Então, Flávia, ali, só para não deixar passar aqui, um jabá também para o Comitê de Concorrência do IBRAC, a gente também tem o tema dos prazos prescricionais como objeto de um GT específico, que já concluiu, inclusive, os levantamentos sobre essa discussão, decisões da SG e do tribunal, né, algumas divergências entre posições sobre marco inicial e final desses prazos, uma discussão super importante. Flávia conhece, participou também dela, e em breve a gente também vai discuti-la em público. Muito bom. Bom, eu vou passar aqui para o outro item da sessão, que é o processo administrativo 08700 007522 de 2017, dígito 11. Então, é um caso que está já há um tempo, CAD, envolvendo uma denúncia de conduta unilateral, né, por uma empresa, uma credenciadora de plano de saúde, em face de Unimed e de uma Santa Casa. Esse caso é de relatoria do conselheiro José Levi, e ele envolve tanto a prática de influência à conduta comercial uniforme, como a recusa de contratação. Eu queria ressaltar aqui o voto do conselheiro Levi, que ele foi bem cuidadoso e fez uma análise inicial. Do ponto de partida dele, foi uma análise de mercado relevante para uma análise de poder de mercado das partes envolvidas. Isso embora ele não tenha feito nenhuma descrição detalhada sobre a regra, né, de análise desse caso, o critério de análise, se seria regra da razão ou uma infração por objeto, porque isso vem sendo discutido nas sessões recentes, passadas, mais recentes, de definição da conduta de influência, a conduta comercial uniforme, como sendo uma regra, deveria ser analisada como uma infração por objeto. De todo modo, seja a regra da razão, seja infração por objeto, ela requer uma análise de poder de mercado. Então, o conselheiro Levi, ele fez essa análise inicial e ele concluiu, em relação à conduta de influência, pela inexistência de evidências concretas de que a Unimed estaria aí adotando essa influência de conduta comercial uniforme nesse caso. Em relação à recusa de contratação, igualmente, o conselheiro não identificou nenhuma evidência de que existiria aí uma imposição por parte da Unimed no sentido de não contratação. Ele até fez uma referência a um voto do conselheiro Vitor Fernandes, em que ele faz ali quais seriam os critérios necessários para que existisse a possibilidade de uma caracterização da conduta de recusa de contratação. Ele coloca 3 itens, que seriam 3 premissas, que seriam a análise do poder de mercado do agente econômico, que impõe a recusa. A segunda premissa seria a existência ou não de justificativas objetivas para a recusa. E a terceira, a potencialidade de danos substanciais ao mercado. Então, esse foi um caso em que não teve nenhuma conduta condenada, o caso foi arquivado e a decisão foi por unanimidade. Ricardo, você pode agora comentar o próximo item envolvendo o processo administrativo de ano 2019.
Legal, Flávia. Então, mais um caso sob relatoria do conselheiro José Levi, um caso que envolve uma discussão sobre a licitude de uma cláusula em convenção coletiva de trabalho que limita o número de alunos sob supervisão de profissionais de educação física em academias. Não é exatamente uma discussão nova no CAD e o curioso não é exatamente uma discussão nova envolvendo uma dessas partes investigadas. Aqui, no caso, o Sindicato das Academias do Estado do Rio de Janeiro, o Sindacad, que já havia sido condenado pelo CAD pela mesma prática, por uma prática muito semelhante, nessa de restrição do número de alunos por profissional de educação física em academias. Agora, nesse caso aqui, a diferença é que a investigação envolveu também um outro sindicato, o Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Rio de Janeiro, o SINPEF, e os seus respectivos presidentes, né, o presidente do SINPEF e a presidente do Sindacad. O CAD, assim como no primeiro caso, concluiu que a prática era ilícita, né, multou os sindicatos e os presidentes. No caso do Sindacad, pela reincidência, houve uma majoração da multa, né, a multa foi aplicada em dobro, né, por serem sindicatos, né, não tem uma base de faturamento para cálculo de multa, as multas são relativamente pequenas comparadas às multas aplicadas às empresas, né, então no caso do SINPEF a multa foi de R$100 mil, no caso do Sindacad, por conta da reincidência, foi para R$200 mil, detalhe que Sindacad, isso foi comentado no voto, né, do conselheiro, ainda não pagou essa multa anterior, né? Bom, assim, a discussão no âmbito material ela foi relativamente simples, né? Então é uma restrição direta, né? Objetiva da atuação desses profissionais que afeta, e esse é o ponto que é importante, afeta a concorrência entre academias, né? Uma investigação que surgiu de representação de duas redes de academia, a SmartFit e a Selfit, né, que tem um padrão, um modelo de atuação diferente das academias tradicionais, um modelo de low cost, que é prejudicado por essa restrição. Já eram as empresas alvo da restrição anterior que foi punida pelo CAD, continuam sendo. E o curioso aqui é que a condenação anterior do CAD foi objeto específico de discussão no âmbito dos sindicatos, né? Associados, né, do sindicato comentaram sobre a condenação anterior e falaram que isso é um problema, que não poderia ser feito. Mesmo assim, o sindicato das academias resolveu seguir adiante. E, bom, na relação entre os sindicatos, né, o CAD entendeu aqui que a conduta foi articulada de modo conjunto entre os dois sindicatos. E acho que uma discussão interessante aqui, ou duas, talvez, para fechar, sejam pontos trazidos pelas representadas, né, sobre a competência do CAD, né, o argumento das representadas, né, era de que seria a competência da Justiça do Trabalho, né, e o CAD entendeu que não, né, que por ser que o argumento não se aplicava, por ser uma prática que tinha por objeto a restrição à concorrência, né, são sim de competência do CAD. E a segunda discussão aqui enfim, dos limites de atuação do CAD com relação a práticas de sindicatos, né, que está ligada à primeira, né, mas não exclusivamente, mas o CAD novamente reafirma, né, a sua competência também para investigar e punir, quando é o caso, condutas restritivas adotadas por sindicato, especialmente quando elas têm por objeto, né, a restrição à concorrência. O voto do conselheiro Levi faz uma ressalva importante, né, de que preciso ter cautela, né, para definir até onde o CAD pode ir na investigação de condutas ou de decisões de entidades associativas, né, mas nesse caso, como o objeto da conduta era limitar a concorrência entre academias, não havia dúvida de que se tratava de um caso
sob competência do CAD, que merecia condenação. Esse foi o caso, Flávia. Obrigado, Botelho. Eu vou comentar o último caso julgado na sessão das nossas plenárias. Ele trata de um processo administrativo para a imposição de sanções processuais incidentais. Ele é de relatoria do conselheiro Diogo Thompson. A questão central analisada aqui foi se a apresentação de informações incompletas ou imprecisas em formulários de notificação da operação ao CAD podem ensejar, e naquele caso se deveriam ensejar a aplicação de multa. Vou ser bem breve aqui, porque é um processo incidental. Segundo o voto, o CAD, dado as suas limitações institucionais, apoia-se nos dados fornecidos pelos agentes de mercado e informações externas, principalmente pelas partes que notificam a operação. E é por essa razão que a lei impõe aos administrados os deveres de expor os fatos com veracidade, agir com lealdade, boa-fé e colaborar para o seu esclarecimento. Então, no voto fica muito claro que o CAD manda uma mensagem para as partes apresentarem informações muito completas e muito detalhadas sobre as suas atividades, sobre a sua razão social, CNPJ, muito detalhado mesmo. E aí, nessa atuada e com base nesses princípios, e aí também com base nos precedentes do tribunal, o julgado fala que a enganosidade não pressupõe má-fé ou dolo da parte. Ou seja, não precisa ter má-fé ou dolo para configurar o ilícito. A omissão ou apresentação de informações equivocadas ou inverídicas por si só é o ilícito de enganosidade previsto na lei. No caso concreto, o tribunal entendeu que houve enganosidade e manteve a aplicação de multa de R$206 mil. Então, vale a pena ver as situações de fato lá que geraram enganosidade, para a gente ficar atento na hora de preencher o formulário. Tem muitas menções, por exemplo, a não aplicável. Quando a gente responde lá no formulário não aplicável, tinha algumas situações que o tribunal fala, puxa, não era bem não aplicável, você deveria dar mais detalhes aqui. Só que um ponto muito relevante aqui neste caso é que teve acordo. Só que não tem previsão legal, pelo menos na Lei 12.529, na possibilidade de acordo nesse tipo de procedimento. Só que a autuada, nesse caso, manifestou interesse em buscar uma solução negociada, e aí o tribunal entendeu que, embora não esteja na Lei 12.529, a possibilidade de acordo está possibilitada pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e o Código de Processo Civil, e aceitou o acordo. Pelo acordo, o tribunal concedeu um desconto de 15% na multa, condicionado ao pagamento no prazo de 60 dias, a contar da publicação, e a apresentação de renúncia expressa à judicialização dos valores perante o Poder Judiciário. Então, acho que duas mensagens importantes. Fiquem atentos no preenchimento do formulário de notificação ao CAD, mas se acontecer algum equívoco e o CAD multar, saibam que há a possibilidade de fazer um acordo com o CAD, embora não haja previsão legal. Era isso que eu queria comentar sobre este voto. E é isso, Flávia. Não, muito bom. A gente está aqui partindo para o final, no encerramento do episódio de hoje. Acho que foi uma sessão relativamente longa, com casos importantes. Então, seguimos aqui nos nossos episódios regulares das sessões de julgamento do CAD. Queria agradecer a participação do Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, e fique aí disponível que faremos novos convites a você. Obrigado, Flávio. Obrigado, Ale. Foi um prazer participar. Um abraço a todos os ouvintes do IBRAcast, Plenárias Comentadas. Obrigado de novo, Botelho, por ter aceitado o nosso convite, pelos comentários e todos os insights de tudo que está acontecendo no Comitê de Concorrência, que conversam com as decisões do Tribunal do CAD. Eu não poderia ter ficado mais feliz de tê-lo convidado para nossas plenárias comentadas. Foi muito legal mesmo. Só ressaltar que vocês devem ter visto que mudou quem está introduzindo e concluindo as plenárias comentadas. Agora a voz é da nossa querida professora Elizabeth Farina.
a quem eu tenho muito apreço e admiração. Então, é a nossa homenagem a quem fez história na área do direito da concorrência. Muito obrigado e continue acompanhando. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve!